Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu queria trazer um texto da palavra do Senhor que está lá no livro, se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. A história narra a resposta, que Simão Pedro deu a Jesus. Diz assim um texto: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, porém, por tua palavra lançarei a rede. Vou repetir novamente. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, porém, por tua palavra lançarei a rede. Esse versículo, ele destaca profundamente a obediência que Pedro tinha à autoridade de Jesus. Isso mesmo. Era a obediência que Pedro creu na palavra de Jesus, Então, superando o cansaço, nesse dia, ele passou um dia anterior tentando pescar a noite inteira e sequer pegou um peixe, sequer ele não pegou. Mas é tão tremendo a palavra do Senhor que disse a história que diante de um ato de fé, houve uma grande pescaria. Então, fala aqui no texto que eles passaram a noite inteira e não pescaram exatamente nada. Mas ele diz, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Sabe, aqui existem pontos chaves desta explicação que eu queria compartilhar com você. A primeira dela é o reconhecimento da autoridade, ou seja, Pedro, naquele momento, ele chama Jesus e diz mestre, ou seja, o rabi, no hebraico. Então, demonstrando, aqui Pedro estava demonstrando um respeito e reconhecimento que a autoridade, estava sobre Jesus, mesmo ele sendo um pescador totalmente experiente. Então, não existia lógica, uma lógica profissional de pescar de dia após a noite, não existe lógica para isso. As águas profundas eram inúteis naquele momento, mas mesmo assim Pedro lançou a palavra. E quando ele diz por tua palavra, é uma palavra-chave para o milagre. Não foi uma técnica de um pescador, não foi as experiências que ele tinha de mar, não, mas foi a obediência e a instrução de Jesus. A minha pergunta fica para reflexão nessa manhã.